Então, Deus usou de misericórdia para explicar a Jó a sua posição. Mas aí vem o capítulo 40. Que o capítulo 40 ele é muito bonito, porque ele faz o seguinte. A primeira coisa que Deus faz é indagar. Disse mais o Senhor a Jó: acaso quem usa de censuras contenderá com Todo-Poderoso? Quem assim argue a Deus que responda? Ou seja, Deus falou assim: quer contender, quer discutir, quer debater, quer expor as suas ideias para mim? Eu vou escutar e vou te responder. Então, aqui Jó cai em si e humildemente ele diz. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno, que eu responderia eu? Que te responderia eu? Põe a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Aí ele lembrou que uma vez ele reclamou e depois ele desfalou, que pensou, porque ele reconheceu que Deus é bom, porque havia esperança com a árvore que ele viu, de que poderia renovar os seus sonhos. Só que novamente, quando ele falou 2 vezes, foi o momento em que ele começou a lamuriar de novo, e que as crianças riam, em que as pessoas passaram a ouvir o seu lamento e depois saía e começava a rir e a falar mal dele, em que ele começou a ser indesejado pelas pessoas. Uma vez falei e não replicarei, aliás 2 vezes, porém não prosseguirei. Mas aí o que Deus resolve fazer? Deus não castiga o homem e deixa só castigado, não. Porque Deus não tem prazer em ver um homem sofrer. Aí Deus, ele começa a demonstrar, fazer a manifestação do poder que ele tem sobre a terra. Então o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: cinge agora o lombo, como homem, e te perguntarei, e tu me responderás. Acaso anularás tu de fato o meu juízo? Ou me condenarás para ti justificares? Quer dizer, ele perguntou a Jó: você quer mesmo dizer que você é mais justo do que eu e que a sua justiça ela tem o mesmo valor do que o meu pecado? Ou você quer mesmo me condenar para justificar? Os teus braços como Deus, ou tens braços como Deus, ou podes trovejar com a voz como ele o faz? Jó tem essa autoridade toda para debater com Deus e querer que Deus dê uma explicação? É isso que Deus está chamando a atenção de Jó. Mas aí ele fala com amor e com cuidado. Orna-te, pois, de excelência e grandeza, veste-te de majestade e de glória. Derrama as torrentes da tua ira e atenta para todo soberbo e abate-o. Olha para todo soberbo e humilha-o. Calça aos pés os perversos no seu lugar. Cobre-os juntamente no pó. Encerra-lhe o rosto no sepulcro. Quer dizer que o homem arrogante, no final, ele não é nada. Porque no final, o homem, ele acaba na sepultura. No fim, o homem termina na sepultura. Então também eu confessarei a teu respeito que a tua mão direita te dá a vitória. Contempla agora o hipopótamo,
que eu criei contigo, que come a erva como o boi. Sua força está nos seus lombos, e o seu poder no músculo do seu ventre. Endurece a sua cauda como cedro. Os tendões das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze, e o seu arcabouço como barras de ferro. Ele é obra-prima dos feitos de Deus. Aqui mostra que não é o homem a obra-prima de Deus. A obra-prima de Deus é o hipopótamo. O que é? Qual que é a diferença? A obra-prima de Deus é aquilo que Deus julgou mais bonito, que engloba em si toda a força, mas ao mesmo tempo toda a perfeição. Ele é o acabamento de toda a obra que Deus fez ali entre os animais da terra. Diferente do homem. O homem, ele não é a obra-prima de Deus. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Não tem como comparar uma coisa que é a imagem e semelhança com aquilo que é a minha obra-prima. Ele é a obra-prima dos feitos de Deus, que o fez e proveu de espada, que é o chifre. Na verdade, os montes lhe produzem pasto, onde todos os animais do campo folgam. Quer dizer, ele vai em todo lugar. Lá no campo, ele está junto com os animais. Ele tem aquele momento de compartilhar do mesmo arbusto para comer. Ele tem direito a passear na mesma montanha, na mesma planície. Ele tem aquilo para poder se movimentar. Ele deita debaixo dos lotos, no esconderijo dos canaviais e de lama. Os lotos o cobrem com a sua sombra, os salgueiros do ribeiro o cercam. Ele entra até no rio sujo, porque o lótus é uma planta que só dá em rio lamacento, em rio que praticamente não tem vida. É quase que impossível que ter algum tipo de animal, algum tipo de peixe ou anfíbio que seja adaptado a ficar ali bem próprio na lama, nos lagos imundos. Se um rio transborda, ele não se apressa, ele fica tranquilo, ainda que o Jordão se levante até a sua boca. Quer dizer, pode vir a enchente que vier, aquele animal ele não se abala, ele permanece firme na posição em que ele está. Porque ele é feito de coraça, ele é feito de força e ele é feito para suportar impactos que venham sobre o seu corpo. Se um rio transborda, ele não se apressa, fica tranquilo, ainda que o Jordão se levante até a sua boca. Lembrando também que o hipopótamo, ele respira debaixo da água. E ali pode permanecer até 30 minutos, mais ou menos, sem fazer uma nova respiração. Acaso pode alguém apanhá-lo quando ele está olhando? Ou lhe meter o laço pelo nariz? Porque é muito comum muitas pessoas domarem o boi, domarem os búfalos com argolas no nariz. É muito fácil as pessoas olharem para um animal desse de pântano, qualquer outro animal, e pegar-lhe facilmente. Mas se você olhar para um hipopótamo, você acha que ele vai ficar ali esperando ser pego? Não. A tendência dele é correr e avançar em você.
é destruir aquilo que lhe causa espanto, é derrubar por terra qualquer coisa que possa lhe enfrentar. Então, o que no capítulo de Jó 40 nos mostra? Que mesmo que Jó tenha falado tão mal, Jó tenha lamuriado tanto, Deus teve misericórdia e de forma tão humilde esteve disposto a conversar com Jó. Jó tem o privilégio de conversar com Deus. E nesta conversa, ele vê sua fragilidade. Ele vê que ele é amado. Tanto que Deus mostrou a Jó onde estava o problema dele. E mais ainda, Deus o fez refletir sobre como era o mundo ao seu redor. Ao redor. Bem, eu espero que a palavra de hoje ela possa falar ao seu coração o seguinte: a soberba ela não ajuda ninguém. Pelo contrário, ela estraga relacionamentos, sejam esses relacionamentos do homem com Deus, do homem com o homem ou do homem com a criatura. Nós precisamos de humildade, tanto para ter relacionamento com aqueles que estão ao nosso redor e principalmente com aquele que está lá em cima, porque foi ele quem nos fez, foi ele quem decidiu a nossa vida, é ele quem tem o poder, a soberania e o governo sobre nós, e não nós sobre ele. Que Deus abençoe você e que você possa começar a perceber que nós já estamos praticamente caminhando para o final do livro de Jó. E nós estamos vendo que depois de tanto sofrer, Deus ainda olha para Jó com olhos de misericórdia e aponta para ele onde está o erro. Mostra a ele como ele é tratado diferente dos outros animais. Diferente do avestruz, que não sabe nem cuidar da própria prole, que deixa ela livre no campo, que pode ser pisoteada tanto por ele quanto por outro animal. Deus mostra que ele não faz assim, que ele cuida, que mesmo sabendo que estamos sofrendo, ele está ali. E que Deus abençoe a nossa noite e que você possa refletir sobre isso.